reflete-se a sua índole. Aquela alma tem facetas, como o diamante. Iria-se e acende uma cor ou outra, conforme o raio de luz que a fere. Contradição viva, seu gênio é o ser ou não ser. Busquem nela a graça da moça e encontrarão o estouramento do menino. Porém, mal se apercebam da ilusão que já a imagem da mulher despontará em toda a sua esplêndida fascinação. Esse é um pedaço de uma das obras que vamos falar hoje. Mas para começar, vamos falar um pouco mais sobre o autor deste livro, José de Alencar. José de Alencar nasceu em 1º de maio de 1829, em Macejana, lugarejo próximo à capital de Ceará, Fortaleza. Desde sua infância, ele apreciou a leitura, a vida sertaneja e a natureza, por uma forte influência do sentimento nativista de seu pai, José Martiniano de Alencar, que passou também o seu nome para o filho. Aos 17, 18 anos mais ou menos, ele muda para a capital federal na época, Rio de Janeiro, e enquanto seu pai desenvolvia sua carreira política, o filho desenvolvia a sua vontade da leitura e da escrita. E aí, então, em 1843, eles vão para São Paulo. Aí José de Alencar resolve se formar em Direito e permanece na cidade até 1850. Então ele retorna para o Rio de Janeiro, formado, e dá início à sua carreira de advogado. E a paixão pela leitura fez seguir os passos de seu pai. Ele foi deputado e ministro da Justiça, mas não conseguiu chegar ao Senado. Isso fez com que aquela vontade desaparecesse, se desencantasse. E então ele resolveu seguir no mundo das letras. E então começou a trabalhar em jornais, escrevendo folhetins e crônicas políticas. Nas obras de José de Alencar, ele explora romances urbanos, regionais, indianistas, crônicas, poemas, poesias, e em todas essas obras ele explora principalmente o movimento indianista da época. Ele era um grande admirador de Machado de Assis e se preocupava em retratar a terra e o povo de tal forma que em suas obras relatam lendas, mitos, tradições, festas religiosas, todas com o objetivo de dar a feição do Brasil em seus textos. Ele facilitou a literatura brasileira e consolidou o romance brasileiro. Conhecendo um pouquinho mais sobre o José de Alencar, vamos agora conhecer uma das obras que está na FUVEST, recentemente entrou para os livros obrigatórios da FUVEST, que se chama Tio, uma obra regionalista passada no interior de São Paulo, tendo como cenário as fazendas de café, cana-de-açúcar e plantação de milho, sendo Piracicaba e Campinas o centro da obra. A linguagem de Tio é uma linguagem comparativa, cheia de metáforas e muitos adjetivos, assim descrevendo seus personagens. Possui uma linguagem também intelectual. A escola literária romantismo foi criada no século XIX, com enfoque na obra de José de Alencar, Tio, que foi escrita em 1871 e 1872. Alguma das principais características do romantismo é o amor desenfreado, não correspondido, forte, platônico e extremamente idealizado. Algumas dessas características podem ser encontradas principalmente no casal Miguel e Berta, que Berta acha que é um incesto e uma falta de respeito sentir alguma atração pelo seu irmão de uma criação forma mais Miguel. prática, vamos conhecer os personagens e a história desse romance. Besita, moça pobre, porém muito bonita, era objeto de desejo entre Luiz Galvão e João. A moça até corresponde ao amor de Luiz Galvão, porém este não pretende entrar em um compromisso com ela por ela ser pobre. Influenciada por seu pai, Besita acaba se casando com Barroco, que na noite de núpcias acaba tendo que fazer uma viagem para longe para resolver assuntos da herança de seu pai, ou melhor, de sua família. Ele fica anos e anos fora.
Durante esse tempo, Bezita recebe uma visita inesperada, achando ela que era só para se tratar algo de sobre seu marido. É a visita de Luiz Galvão. Deste encontro, tão repetindo, acaba-se nascendo Berta, a personagem principal da nossa história. Bom, a Berta era uma garota bonita e super carismática, atraiu o amor de todo mundo. Ela era bem molecão, então isso faz quebrar aquela imagem de menininha comportada da idade de quando o livro foi escrito. Ela era fruto da traição de Bezita, a sua mãe, com Luiz Galvão. Esse é o ponto culminante da história, quando Berta descobre que Luiz Galvão é o seu pai biológico. Luiz Galvão, o dono da fazenda de Palmas, homem jovem e muito rico, é um bom pai, e por sinal de gêmeos, e um bom senhor de escravos também. Em uma das suas aventuras amorosas, ele engravidou a Bezita. E depois da morte de sua mãe, foi criada por Nhatujinha, uma escrava empregada de Luiz Galvão, Miguel, que era muito amorosa. A criação de Berta, filho de Nhatujinha, e não esconde seu amor pela protagonista. Ele tinha um modelo de herói romântico, ou seja, era ágil, carinhoso, alto, moreno e usava roupas simples, como botas e camisas. Era uma pessoa muito carinhosa com as pessoas e muito apaixonada por Berta. A mesma não correspondeu ao seu amor, então aos poucos ele foi se apaixonando por Linda, que o amava, e passou o resto da sua vida ao lado dela. Dona Ermelinda, esposa de Luiz Galvão, e ao descobrir sobre o passado de seu marido, se entristece, mas quando ele confessa, o apoia e reconhece Berta como filha. Apesar de se vestir muito bem e ser muito elegante, não era muito bela. Seus olhos eram feios e sua boca não tinha formas. Era a matriarca da família, cuidadosa, simpática, amava seus 2 filhos, Linda e Afonso, e tinha um olhar muito sedutor. Linda era uma menina que todos os pais sonham em ter. Ela era filha de Luiz Galvão e Dona Melinda. Ela era muito linda, simpática, educada, simples no jeito de ser, mas muito caprichosa do jeito de se vestir. Ela era irmã de Afonso, que junto a ele fez uma simples amizade com 2 pessoas, Berta e Miguel. Afonso, um jovem muito elegante, educado, possuía um espírito conquistador quanto do seu pai. Afonso, ele acaba ao decorrer da história se apaixonando fortemente por Berta. Porém, ele ainda não sabia que Berta era filha do seu pai, Luiz Galvão. Zana, negra que trabalhava para Bezita, a qual era mãe de Berta. E depois do assassinato dela, ficou louca se culpando por tudo que aconteceu. E todos os dias fazia mímicas, repetindo suas ações no dia da morte de Bezita. Passou a morar na mata e sempre era visitada por Berta, que tinha um amor muito grande por ela. Tinha um semblante de velha, cansada, usava roupas muito simples e pés descalços. Depois do acontecimento, da tragédia, ela teve distúrbios mentais e por isso não falava mais, só fazia mímicas e se sentia muito triste muitas vezes, mas quando recebia a visita de Berta, a alegria era muito grande. Brás, sobrinho de Luiz Galvão, o jovem Brás tinha problemas mentais e era completamente excluído de toda a família. Brás era bem amigo de Berta, por quem acaba se apaixonando, porém, ela não correspondia ao seu amor. Ela, então, sendo muito boa, resolve ensiná-lo. Começa a dar aulas a eles sobre o alfabeto e rezas. Isso deixa encantado. Fireball.
Fireball. Fireball. E aí, galerinha? Preparados pro vestibular? Você que aí vai tentar o FUVEST, a gente vai dar uma cursinha com 2 questões. Fireball.